Naquela noite chuvosa em Lisboa, o vento levava pelas ruas estreitas do Bairro Alto e eu, Sofia, tentava-me concentrar no livro de direito que estudava para as provas finais da universidade. Catarina, minha companheira de quarto há 2 anos, estava deitada na cama ao lado, enrolada no cobertor grosso que dividíamos nas noites frias. De repente, senti sua mão escorregar devagar sob o tecido, tocando a minha pele nua na coxa, um gesto que me paralisou como um raio. Meu coração acelerou e o livro caiu das minhas mãos. Catarina, o que estás a fazer? Sussurrei, mas ela não respondeu, apenas apertou mais, seus olhos fixos nos meus com uma intensidade que eu nunca vira. Naquele instante, o ar no quarto ficou pesado e eu soube que algo irreversível havia começado. Nós nos conhecemos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu vim de uma família conservadora do Porto, onde meu pai, um juiz respeitado, sempre enfatizou valores tradicionais e minha mãe, dona de casa, orava diariamente pela minha boa conduta. Catarina era de Faro, no Sul, filha de pais liberais que a encorajavam a ser independente. Ela era extrovertida, com um riso fácil que iluminava as salas de aula, e eu, mais reservada, admirava sua confiança. Dividimos o apartamento pequeno perto da Avenida da Liberdade por necessidade financeira, mas logo viramos amigas inseparáveis. Íamos a festas, estudávamos juntas, compartilhávamos segredos sobre namorados passados, ou assim eu pensava. Mas aquele toque mudou tudo. No dia seguinte, o silêncio entre nós era ensurdecedor. Eu evitei seus olhos durante o café da manhã, fingindo que nada acontecera, mas meu estômago revirava com confusão. Era atração? Medo? Ou apenas um erro impulsionado pelo vinho que bebêramos na noite anterior? À medida que os dias passavam, a tensão crescia. Catarina agia como se nada tivesse mudado, mas eu notava seus olhares prolongados, o jeito como ela se aproximava mais do que o necessário ao cozinhar ou assistir TV. Eu me questionava internamente, por que meu corpo reagia assim? Eu sempre namorei rapazes, como o João, meu ex da secundária, mas nunca senti essa eletricidade. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias como a minha. Meu pai frequentemente comentava sobre desvios morais em jantares familiares e eu temia sua reação. Uma noite, após uma aula exaustiva sobre ética jurídica, voltei para casa e encontrei Catarina chorando no sofá. Sofia, precisamos falar, disse ela, voz trêmula. Sentei-me ao seu lado, coração batendo forte. Ela confessou que se apaixonara por mim há meses, que o toque fora um impulso incontrolável. Eu sei que és hétero, mas não consigo mais fingir, murmurou. Eu fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria fugir, mas outra, curiosamente, desejava explorar. Decidi confrontar meus sentimentos. Começamos a passar mais tempo juntas de forma intencional, caminhadas pelo Tejo ao pôr do sol, conversas profundas sobre identidade. Catarina me contou sobre sua bissexualidade, como descobrira aos 16 anos com uma amiga da escola, mas mantivera em segredo por medo de julgamento. Eu, por outro lado, lutava com a culpa católica arraigada, rezando na igreja de São Roque para que Deus me guiasse. Um dia, em um café no Chiado, nossas mãos se tocaram por acidente e eu não as afastei. Foi o início de algo secreto, beijos roubados no apartamento, abraços que duravam mais. Mas a pressão familiar começou a se infiltrar. Minha mãe ligava diariamente, perguntando sobre namorados, e eu mentia, dizendo que focava nos estudos. Catarina queria mais, queria assumir, mas eu hesitava. E se minha família me rejeitar? Perguntei uma noite, lágrimas nos olhos. Ela me abraçou, prometendo paciência, mas eu via a dor em seu rosto. O conflito interno me consumia. Na universidade, ouvia debates sobre direitos LGBT e me sentia hipócrita por apoiar publicamente enquanto escondia minha própria verdade. Uma amiga, Rita, notou minha distração e perguntou se eu estava bem. Contei uma versão editada e ela me encorajou. Portugal mudou, Sofia. Vive tua vida. Mas em casa, com Catarina, as discussões aqueciam. Ela queria ir a uma festa gay no Príncipe Real, mas eu recusei, temendo ser vista. Estás envergonhada de mim? Acusou ela. Não, de mim mesma, respondi.
Aquela briga terminou em lágrimas, mas nos reconciliamos com um abraço que evoluiu para algo mais íntimo, sem cruzar linhas eróticas, apenas conexão emocional profunda. No entanto, o segredo pesava como uma âncora. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Catarina e eu nos aproximávamos cada vez mais, mas o mundo exterior ameaçava nos separar. Meu pai veio visitar Lisboa para uma conferência jurídica e eu o convidei para jantar no apartamento. Catarina se ofereceu para cozinhar, mas eu pedi que ela saísse, inventando uma desculpa. Por quê? Ele sabe que moramos juntas, disse ela, magoada. É só para evitar perguntas, menti. Naquela noite, enquanto comíamos bacalhau, meu pai elogiou minha independência, mas perguntou sobre relacionamentos. Nenhum rapaz à vista, brincou. Eu sorri forçado, sentindo traição no peito. Após ele ir embora, Catarina voltou furiosa. Me escondeste como se eu fosse um segredo sujo. Gritamos, e pela primeira ela mencionou terminar. Meu mundo desabou. Corri atrás dela na rua, chovendo, e a abracei, pedindo perdão. Eu te amo, mas tenho medo, confessei. Ela me beijou ali, sob a chuva, um momento de vulnerabilidade que nos uniu mais. Mas a sociedade não perdoava facilmente. Na universidade, rumores começaram após alguém nos ver juntas em um bar. Um colega conservador, Miguel, me confrontou. Ouvi coisas sobre ti e a Catarina. Cuidado, isso pode arruinar tua carreira no direito. Ignorei, mas o medo crescia. Catarina, mais ousada, queria confrontar, mas eu a impedi. Em casa, discutíamos ética, era certo esconder por proteção ou covardia? Ela argumentava por autenticidade, citando ativistas como a escritora portuguesa que lutara pelos direitos LGBT. Eu contrapunha com realismo, mencionando casos de discriminação no trabalho. Uma noite, após uma discussão acalorada, ela saiu batendo a porta, indo para uma festa sozinha. Esperei ansiosa e quando voltou bêbada, confessou ter flertado com outra garota. Para te provocar, disse. A dor foi lancinante, como uma traição. Chorei, questionando se valia a pena. No dia seguinte, reconciliamo-nos, mas uma rachadura se formara. A pressão familiar intensificou. Minha irmã mais velha, Inês, veio de surpresa do Porto. Ela notou a tensão e me pressionou. Há algo errado contigo e a Catarina? Vocês agem como um casal. Neguei, mas ela insistiu, dizendo que mamãe suspeitava. Papai nunca aceitaria, avisou. Aquela visita me deixou em pânico. Contei a Catarina e ela sugeriu contar à família. Não posso, respondi. Decidimos pausar, mas era impossível. Nossos toques casuais viravam faíscas e logo estávamos juntas novamente. Mas o custo era alto, eu perdia sono, notas caíam e Catarina se isolava de amigos. Um dia, em uma manifestação pelos direitos das mulheres no Rossio, nos perdemos na multidão. Encontrei-a beijando uma estranha impulsivamente. Meu coração quebrou. Corri para casa, trancando a porta. Ela bateu, implorando perdão. Foi raiva, Sofia. Eu te amo. Abri, mas a confiança abalada. O conflito moral me atormentava. Na igreja, o padre falava de pecados e eu me sentia culpada. Lia livros sobre identidade, como obras de autores portugueses explorando temas LGBT, mas nada aliviava. Catarina me levou a um grupo de apoio em Alfama, onde ouvi histórias semelhantes. Uma mulher contou como perdeu a família, mas ganhou liberdade. Saí inspirada, mas ainda hesitante. Em casa, planeamos um fim de semana em Sintra para reconectar. Lá, no Palácio da Pena, sob o sol, nos declaramos amor eterno. Mas no retorno, uma ligação de minha mãe mudou tudo. Vem para casa no fim de semana. Temos que falar sobre o teu futuro. Meu estômago revirou. Contaria? Ou mentiria mais? O fim de semana no Porto foi um teste de fogo. Deixei Catarina em Lisboa, prometendo voltar logo.
Minha família me recebeu com abraços, mas o ar estava carregado. No jantar, papai anunciou: arranjei um estágio em um escritório conservador. E ouvi rumores sobre tua vida em Lisboa. Meu sangue gelou. Rumores? Perguntei. Mamãe interveio: uma amiga viu-te com uma garota de forma íntima. Neguei, dizendo que era amizade. Mas Inês me encurralou depois: eu sei a verdade. Catarina é mais que amiga. Chorei, confessando tudo. Ela me abraçou, dizendo apoiar, mas avisou: papai vai explodir. Decidi contar no dia seguinte. Na mesa do café, tremendo, disse: estou apaixonada por uma mulher. Silêncio mortal. Papai se levantou, rosto vermelho. Isso é inaceitável. Desonra à família. Mamãe chorou, dizendo que falhara na educação. Saí correndo, pegando o trem de volta a Lisboa em lágrimas. Catarina me esperava na estação e desabei em seus braços. Eles me rejeitaram, solucei. Ela me consolou, prometendo que seríamos nossa própria família. Mas a dor era profunda. Perdi contato com pais por semanas e o vazio me consumia. Na universidade, foquei nos estudos, mas o stress me adoecia. Catarina cuidava de mim, mas discutíamos sobre o futuro. Devíamos morar juntas abertamente, dizia ela. E meu estágio? A sociedade jurídica é conservadora, respondia. Um dia recebi uma carta de papai: pensa no que estás a fazer. Volta ao caminho certo. Rasguei, furiosa. Mas internamente, duvidava: era certo desafiar tudo por amor? A traição veio de onde menos esperava. Rita, minha amiga, espalhou o segredo na faculdade, alegando preocupação. Rumores voaram e Miguel me isolou em grupos de estudo. Catarina confrontou Rita, resultando em briga. Porquê? Perguntei a Rita. Acho errado, respondeu. Senti-me traída, questionando amizades. Catarina sugeriu mudar de cidade, talvez para Coimbra, mas eu resistia, amando Lisboa. Uma noite, em um bar no Cais do Sodré, encontramos ex de Catarina, uma garota ciumenta que a beijou à força. Eu saí magoada, acusando-a de flerte. Foi ela, defendeu-se. Mas a semente da dúvida cresceu. O clímax se aproximava. Meu pai veio a Lisboa, exigindo reunião. No café, ele disse: escolhe, família ou esse desvio. Chorei, dizendo que amava Catarina. Ele saiu, cortando apoio financeiro. Catarina me apoiou, mas o stress a afetou, ela perdeu o emprego por faltas. Discutimos finanças, e em raiva, ela disse: talvez devêssemos terminar. Meu mundo desmoronou. Imploramos perdão, mas o dano estava feito. Comecei terapia, explorando conflitos internos. A terapeuta questionava: o que queres realmente? Percebi que amava Catarina, mas o preço era alto. Com o corte financeiro, trabalhamos mais. Eu peguei turnos em um café, Catarina em uma livraria. O cansaço nos distanciava, mas nos unia em luta. Amigos verdadeiros surgiram, como um casal gay que nos ajudou. Mas a sociedade batia forte, um vizinho conservador nos insultou na rua. Catarina revidou, quase brigando. Não vale a pena, disse eu. Internamente, questionava se o amor sobreviveria. Uma oportunidade surgiu, um estágio progressista em Lisboa que aceitava diversidade. Aceitei, mas significava menos tempo juntas. Catarina se sentiu negligenciada e flertou online com alguém. Descobri por acidente, e a traição me devastou. Foi só conversa, jurou. Perdoei, mas a confiança frágil. A família tentou reconciliação. Mamãe ligou, chorando: saudades tuas. Fui ao Porto sozinha e ela me abraçou. Papai é teimoso, mas te ama. Contei sobre dificuldades e ela prometeu ajudar secretamente. Mas papai descobriu e brigou com ela.
Voltei dividida. Catarina notou: estás a escolher eles? Neguei, mas o conflito moral pesava, família versus amor. Em uma manifestação no Marquês de Pombal, nos unimos a ativistas. Lá, Catarina discursou sobre aceitação, inspirando-me. Mas um repórter nos fotografou e a foto viralizou. Papai viu e deserdou-me oficialmente. O abalo foi imenso. Perdi herança, mas ganhei liberdade? Catarina me propôs casamento, mas hesitei. E se não durar? Perguntei. Ela insistiu: o amor é risco. Mas dúvidas me consumiam. Uma noite, após briga, ela saiu e não voltou. Preocupei-me, ligando freneticamente. Encontrei-a em um bar com a ex. Nada aconteceu, disse. Mas eu saí, terminando. Chorei sozinha no apartamento vazio. Dias depois, ela implorou volta, confessando medo de perda. Perdoamos, mas cicatrizes permaneciam. A terapia ajudou, percebi que minhas escolhas definem-me. Decidi confrontar papai. Fui ao Porto e discutimos horas. Aceita-me ou perde-me, disse. Ele chorou, admitindo medos. Não aceitou fully, mas prometeu tentar. Voltei esperançosa. Com Catarina, reconstruímos, planejando futuro. Os meses finais foram de cura lenta. Catarina e eu nos mudamos para um apartamento maior em Belém, simbolizando o novo começo. Trabalhávamos duro, mas encontrávamos alegria em pequenas coisas: passeios no jardim botânico, jantares caseiros. A sociedade evoluía, mais leis protetoras, menos preconceito. Mas feridas internas demoravam. Sonhava com rejeição, acordando suada. Catarina me acalmava, compartilhando suas inseguranças. Perdi amigos também, confessava. Juntas, íamos à terapia de casal, aprendendo comunicação. Uma reviravolta veio quando Inês anunciou gravidez e me convidou para madrinha. Papai concordou, disse. Fui ao Porto e ele me abraçou awkward. Estou tentando entender, murmurou. Mamãe sorria, orgulhosa. Catarina veio comigo na próxima visita e, embora tenso, conversaram. Papai perguntou sobre sua vida, um passo pequeno. Mas progresso. No entanto, nem tudo era perfeito. Catarina recebeu a oferta de emprego em Faro, perto da família dela. Vamos? Perguntou. Hesitei, meu trabalho em Lisboa. Discutimos, pesando prós e contras. E se nos separar, temi. Ela garantiu, nos fortalece. Decidimos ir, mas dúvidas morais persistiam. Era certo priorizar amor sobre carreira? Em Faro, adaptamo-nos. Família dela nos acolheu, contrastando com minha. Mas saudades de Lisboa batiam. Um dia, em uma praia algarvia, propus casamento. Ela aceitou, lágrimas nos olhos. Planejamos cerimônia simples, convidando todos. Papai veio, relutante, mas presente. No altar, votos emocionados, prometemos enfrentar tudo juntas. Mas vida testou, Catarina engravidou via inseminação, com doador, e sociedade questionou. Família minha hesitou, mas aceitou o bebê. Anos depois, refletindo, percebo custos, amizades perdidas, carreira atrasada, feridas emocionais. Mas ganhos, autenticidade, amor verdadeiro. Catarina e eu crescemos, mais fortes. Será que esconder a verdade por medo é sempre errado, ou às vezes necessário para a sobrevivência?